Tem uma série da TV Escola, um documentário que eu gosto muito de assistir, que chama Quando Éramos Peixes. E nessa série ele mostra a relação entre a estrutura óssea dos peixes e a estrutura óssea dos seres humanos, né? E ela fala que essa passagem da vida na água para a terra, nós sabemos, né, que foi através dos anfíbios, mais especificamente através desse peixe chamado Tiktaalik. E quando a gente fala em anfíbio, né, a gente costuma lembrar, né, sempre da água, né? Quando a gente fala carro anfíbio, né, avião anfíbio. Carro anfíbio é aquele carro que anda também na água. O avião anfíbio é o avião que consegue pousar na água. Então eu achava que a palavra anfíbio tinha alguma relação com água. Mas aí eu fui buscar no dicionário e vi que anfíbio, na verdade, não tem relação com água, né? Anfíbio, o anfi, na verdade quer dizer ambos. Então são animais que conseguem viver em ambos os meios, né? Tanto na água quanto na terra. Mas, vocês viram, eu fui apresentado, né? Eu não vim falar de biologia, eu vou falar de mobilidade urbana, né? Eu lembro que o meu interesse por mobilidade urbana começou mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos de idade. Quando eu era criança, eu dizia que queria ser guarda de trânsito. Eu gostava do trânsito, daquelas coisas do trânsito, eu dizia que queria ser guarda de trânsito. E a família da minha mãe é do Rio de Janeiro, e aí, sempre que eu ia ao Rio de Janeiro, eu via o metrô, andava de metrô lá no Rio de Janeiro, ficava encantado com o metrô, né, e eu dizia que eu queria ser maquinista de metrô, quando eu crescesse, queria ser maquinista de metrô, né, porque eu ficava encantado com aquilo. Você entrava num túnel aqui, o metrô levava, você chegava lá em outro lugar, e a liberdade que aquilo dava, né, a facilidade que você tinha de se deslocar pela cidade com aquilo. Mas, né, quando eu era criança, aqui em Maceió não tinha metrô, né, o meu pai ele tinha um carro que era o meio de transporte de toda a família. Ele levava a minha mãe para o trabalho, né, levava eu e minhas irmãs para a escola, para o curso de inglês, né, para o cursinho pré-vestibular, para a natação, levava para todo lugar, era o carro da família, né? Levava, né, até para o cursinho pré-vestibular, até que eu passei no vestibular, completei 18 anos e ganhei um carro, né? Então, o carro, na minha adolescência, sempre foi um sonho para mim, né? Eu queria completar logo 18 anos para poder ter o carro, para poder ter aquela liberdade que eu acreditava que ia ter com o carro, né? E eu era tão apaixonado por carro na adolescência que quando eu tinha 13 anos, o meu presente de aniversário foi uma assinatura da revista Quatro Rodas. Meus pais me deram essa assinatura da revista, eu gostava muito de ler, eu me comunicava com a revista, eu mandava carta para eles, né? Tinha essa interação com a revista. E quando eu tinha 14 anos, eu fui estudar mecânica na escola técnica. Eu era fascinado mesmo por essa questão dos transportes, da mobilidade. E aí, né, como eu disse, meu interesse por mobilidade surgiu mesmo quando eu era criança. Eu brincava na rua, fazia verdadeiras cidades na rua com um pedaço de cerâmica, eu desenhava as cidades assim para brincar com aqueles carrinhos da Hot Wheels. Às vezes em casa mesmo eu juntava várias folhas de papel para brincar dentro de casa, fazia uma cidade dentro de casa. E sempre tive esse interesse pela mobilidade urbana. E aí, quando eu fui estudar arquitetura e urbanismo, foi mais por conta do desenho técnico que eu tinha na escola técnica, no que hoje é o IFAL, né, do que pelo urbanismo. Mas quando eu saí da universidade, eu saí gostando mais de urbanismo do que de arquitetura. E aí, quando eu me formei, quando eu estava recém-formado, eu estava planejando uma viagem para São Paulo e, por acaso, eu conheci o blog do Tiago Benício, que é o jornalista Tiago Benício, lá de São Paulo, que chama Apocalipse Motorizado, o blog dele. Que ele tirou esse nome do livro, né, Apocalipse Motorizado, e ele mostrava nesse blog, ele não alimenta mais esse blog, mas ele mostrava essa nova visão de mobilidade que a gente tem hoje, que é da cidade focada nas pessoas, não a cidade focada no automóvel. E eu fiquei encantado com aquilo ali, com aquela nova visão de mobilidade que ele mostrava no blog. Mas eu acreditava que aquilo era uma visão nova, mas na verdade não era nova, né? A Jane Jacobs, na década de 60, 50, 60, ela já batalhava por isso lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, ela lutava muito por isso. E atualmente, ela já é falecida atualmente, Jan Gehl, que é um urbanista dinamarquês, ele vem espalhando essa ideia pelo mundo, né, desde a década de 60 também, desde a década de 70, ele vem espalhando isso pelo mundo, e coincidentemente, essa semana ele estava aqui no Brasil. Ele passou por São Paulo, passou por Porto Alegre, dando palestras, falando o que as cidades precisam ter para ser agradáveis para as pessoas, né, e não para os carros. Então, em 2006, eu fui aprovado no concurso público e fui trabalhar no bairro do Centro, em Maceió. E aí eu morava na Ponta Verde
E aí me deslocava para o centro de carro, todos os dias. Eu pegava esse engarrafamento todos os dias na Barão da Atalaia, isso ainda, até hoje ainda é recorrente esse engarrafamento. E aí eu indo um dia para o trabalho de carro, né, numa semana, na semana seguinte, na outra semana eu disse, poxa, eu não vou passar minha vida, né, fazendo isso todos os dias, né, eu não vou aguentar isso. E aí eu, vendo aquilo que o Tiago Benício mostrava no blog dele, e as iniciativas que as pessoas tinham em outras cidades, né, de usar a bicicleta como meio de transporte, eu resolvi experimentar ir para o trabalho de bicicleta. E aí eu fui num sábado, né, peguei a bicicleta num sábado para experimentar, para ver se ficaria muito cansado, né, se aguentaria, e foi tranquilo. Aí, a partir da segunda-feira, eu já resolvi ir de bicicleta para o trabalho. E aí, né, lá no trabalho, né, quando eu ia de carro, ainda tinha que ficar procurando vaga para estacionar o carro, né, aí de bicicleta eu já não tinha mais esse problema, eu tinha o espaço para guardar a bicicleta lá no trabalho, eu amarrava num pequeno poste lá no trabalho, e sempre ficava escutando os meus colegas reclamando, né, que não conseguiram vaga para estacionar o carro, que tiveram dificuldade, que ficaram no engarrafamento, e diziam que me viram passar no engarrafamento. Eles estavam lá na Barão da Atalaia, naquele engarrafamento, e me viram passar de bicicleta. E eu sempre chegava no horário, não me atrasava, não tinha problema nenhum. Eu levava uma mochila com roupa, toalha, sabonete, tudo, e tomava banho no trabalho, né, já trabalhava até mais agradável. E eles sempre me contavam isso, eu vi você passando no trânsito, né, ali indo para o trabalho. E aí já faz 10 anos que eu venho fazendo isso, só que hoje eu não trabalho mais no centro, eu trabalho na Fernando de Lima, no bairro do Farol, e aí eu tenho que enfrentar a agressividade dos motoristas de ônibus e dos motoristas de táxi na faixa azul, né, que a bicicleta foi recomendada que ela utilizasse a faixa azul e tem esse conflito na faixa azul. Mas aí, usando cada vez mais a bicicleta e cada vez menos o carro, né, eu percebi que quando eu estava de carro, eu ficava impaciente, né? Quando eu estou no trânsito com o carro, a vontade que eu tenho de fazer é como o Michael Douglas naquele filme, Um Dia de Fúria, né? É largar o carro, é sair do carro, deixar o carro lá no engarrafamento e ir embora do carro, né? Porque aquilo ali é como se fosse um trambolho que você carrega com você, né? Que você não tem saída. Você está ali no engarrafamento com o carro, você está preso naquele engarrafamento, você não tem o que fazer, você não tem liberdade com aquilo. E como o Guilherme Jordão falou no TED de Recife, né? É como a casca do caracol, né? Que o caracol tem que carregar aquilo para todo lugar, né? E aí, usando cada vez menos o carro e cada vez mais a bicicleta, no ano passado, em 2015, o meu último carro ia completar 5 anos, e aí, né, já começa a ficar obsoleto, você já começa, né, a ter problemas no carro, já está na época de trocar, e eu estava pensando em trocar meu carro. Aí eu pensei, poxa, eu estou usando tão pouco o carro, eu estava usando o carro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o carro ficava parado na garagem, ficava lá como objeto de decoração na garagem. Aí eu conheci esse site, meu carro é um monstro, né, e esse site ele calcula, ele faz o cálculo, você coloca lá o valor do carro, o valor que você paga de PVA, de combustível, de tudo, de imposto, de tudo, e ele calcula quanto que seu carro custa para você. Aí eu fiz o cálculo do meu carro, né, e disse que ele me custava R$1.000 por mês. Eu disse, poxa, eu vou pagar R$1.000 por mês, né, ele já tinha me custado R$80 mil, eu vou pagar R$1.000 por mês para um carro para ficar parado na garagem, né? Então, se eu não estou usando o carro, eu posso pegar esses R$1.000 e usar de outra forma, né? Então, eu decidi vender o carro, né? Então, se nós pensarmos, né, que o salário mínimo do Brasil, né, é de R$880 atualmente, e que o meu carro estava custando R$1.000, então a gente já começa a ver que esse transporte não é acessível a todos, né? Porque nem todas as pessoas têm R$1.000 para manter um carro. E se não é acessível a todos, é um transporte excludente, né? Não é um transporte que é para todo mundo. Então, mesmo que todo mundo tivesse condições de ter o carro, mesmo que todas as pessoas tivessem condições de ter R$1.000, ter um carro, e todo mundo na cidade pudesse se deslocar de carro, não haveria espaço na cidade, por um simples motivo, né? Porque o carro ele ocupa muito espaço da cidade. Então, é isso que provoca essa expansão horizontal da cidade, que a cidade tem que estar sempre se expandindo para poder abrigar mais carros na cidade. E aí vão criando bairros novos, né? A gente vê agora a prefeitura com essa intenção de expandir a cidade para o litoral norte, né? Então, sempre expandindo a cidade horizontalmente, com as distâncias ficando cada vez maiores, e a gente vê que as cidades maiores, né, como São Paulo, por exemplo, que tem um tamanho imenso, está lá cheia de viadutos, enorme a cidade, e mesmo assim tem seus congestionamentos, né? Numa escala diferente, a gente está seguindo o mesmo caminho. Então, de bicicleta, esse aqui é o aplicativo Strava, que é um aplicativo para você marcar seus percursos de corrida ou de bicicleta. E aí, quando eu saio de casa, eu ligo esse aplicativo no celular e ele registra todos os percursos que eu faço na cidade, através do GPS. Então, essas linhas azuis são as linhas por onde eu circulo aqui em Maceió. Então, vocês podem ver que eu moro por aqui, né, onde está mais grifado aqui,
E aí, num raio de 6 quilômetros, é tudo aquilo que eu posso fazer de bicicleta, é tudo aquilo que eu faço de bicicleta na cidade. Então, a minha cidade é uma cidade mais compacta. A cidade que eu alcanço de bicicleta é uma cidade num raio de 6 quilômetros. Aí a gente pensa, poxa, mas é limitado esse raio de 6 quilômetros, né? A cidade é maior do que isso. Mas se a gente for pensar no carro, né, o carro ele também tem a sua limitação. Eu posso, por exemplo, morar em Paripueira ou em Marechal Deodoro, que são cidades vizinhas aqui de Maceió, e vir todos os dias trabalhar aqui em Maceió. Dá uma distância de 30 quilômetros, mais ou menos. Então, essa é a limitação do carro, de cerca de 30 quilômetros, né, que o raio de alcance do carro. Para você fazer numa distância o quê? De meia hora, 1 hora. Né? Mas de bicicleta, 6 quilômetros eu faço tranquilamente em 20 minutos. Então, a bicicleta ela promove uma cidade mais compacta. É isso que os urbanistas falam, que a cidade da bicicleta, a cidade do transporte coletivo, é uma cidade mais compacta, não é essa cidade que se expande horizontalmente. Então, usando cada vez menos o carro, né, e sem aqueles R$1.000 que eu estava gastando com o carro, eu percebi que eu tenho mais liberdade para me deslocar na cidade do que quando eu tinha carro. Eu acreditava que o carro ele me daria liberdade quando eu tinha 18 anos, eu acreditava que ele me daria liberdade para me deslocar pela cidade, mas hoje, com todos esses aplicativos que nós temos, né, para celular, para relacionados à mobilidade, né, vocês devem conhecer aí o 99 Táxi, o Easy Táxi, né, que são para táxi, o Uber, que chegou recentemente em Maceió, né, que é muito polêmico, né, sempre nas cidades que ele chega. E tem também os aplicativos de bicicleta de aluguel, que tem os exemplos do Velib de Paris, o City Bike que é de Nova York, o Bike Sampa de São Paulo, Recife também tem suas bicicletas de aluguel, que são por aplicativos de celular. E Maceió ainda não tem bicicletas de aluguel. Tem o BlaBlaCar, que é para quando você quer viajar de uma cidade para outra, você faz carona com seus amigos. Tem os carros compartilhados, que é esses Ascar e o Joycar, tem outras empresas também que fazem isso, que você não precisa ter o carro. O carro, o que se pensa hoje do carro, não é o carro como a posse, você ter o carro. É você usar o carro, é como um serviço. Você usa quando você precisa. Se eu preciso do carro uma vez por semana, eu uso uma vez por semana. Não preciso ter um carro parado na garagem durante a semana toda. Outras pessoas podem usar esse carro compartilhado. E tem também as locadoras de carro, que já são, né, tradicionais, que a gente já conhece. Né? Essas que estão listadas aí. Tem aplicativos também que mostram o percurso dos ônibus. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é que essa cidade que nós construímos agora a partir ao longo do século XX, que é essa cidade focada no automóvel, não é uma cidade que nós escolhemos que ela fosse assim, é uma cidade que foi imposta. Né? Ela foi imposta pela indústria automobilística para que nós vivêssemos nessa cidade. Ela nos fez acreditar que essa é a melhor forma de viver. Né? Então, nós passamos por um período longo de ditadura aqui no Brasil, nós agora não estamos mais na ditadura, né? Nós vivemos numa democracia, mas o poder da mídia ainda é muito forte. Né? As propagandas na televisão elas sempre estão mostrando, né, o carro como um sinônimo de status, como um sinônimo de poder, que você precisa ter o carro para se tornar livre, né, para você ser uma pessoa mais bonita, você tem que ter o seu carro. E aí nós construímos cidades excludentes, né, cidades onde os pedestres ficam espremidos nas calçadas, onde todo o espaço da cidade é oferecido para os carros. Né? As gestões municipais gastam fortunas de dinheiro público, para fazer obras, para caber mais carros, e aí logo depois que essas obras são feitas, mais carros entram em circulação e as obras se tornam, né, ineficazes. Mas nós temos, né, soluções exitosas que foram adotadas, né, em várias cidades mundo afora. Aquele urbanista que eu mostrei, ele trabalhou em Nova York. Tem um exemplo de Nova York que dividiu, né, as suas avenidas com espaço para bicicleta, espaço para faixas exclusivas para ônibus, calçadas acessíveis para os pedestres poderem caminhar com mais facilidade, né, e espaços, né, adequados para o pedestre. Esse exemplo de cima é de Helsinki, da Lituânia, e com espaços agradáveis para as pessoas circularem. Nós temos aqui em Maceió o centro da cidade, que tem um calçadão no centro, que é um exemplo desses espaços, né, que os carros não entram, são espaços que só as pessoas podem circular. É como se fosse um shopping center a céu aberto. Né? O que o shopping center fez foi colocar um ar-condicionado, enclausurar as pessoas naquilo que já se via como benefício das ruas de pedestre. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês era essa, né, que quando eu comecei a falar, né, que eu pedi que nós sejamos anfíbios, é que nós não precisamos ser apenas motoristas, nem apenas ciclistas, nem apenas pedestres, nem apenas usuários de ônibus. Né? Nós podemos ser anfíbios. Os anfíbios, como eu mostrei, são animais que vivem em diversos meios, né? Que conseguem se adaptar a vários meios. Então, eu acredito que, a partir do momento que nós conseguimos deixar um pouco o carro em casa, usar um pouco a bicicleta, um pouco o transporte coletivo, caminhar um pouco pela cidade, né? A partir do momento que nós nos tornarmos livres, né, de
conseguir viver tanto dentro do carro como fora do carro, vai ser um grande passo evolutivo para que a gente consiga ter cidades mais agradáveis de se viver, né? Cidades que não sejam apenas, né, cidades para os carros, como a gente tem hoje, mas cidades voltadas para as pessoas.